E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo nesse vídeo. Vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e deixam uma nova pergunta, eu respondo num próximo vídeo, e assim a gente vai se retroalimentando até o final da humanidade, que parece que não vai demorar muito. Mas desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e claro, né, usar os comentários para opinar sobre cada um dos questionamentos e deixar o seu para que eu responda na próxima edição. Vou começar com a pergunta do Vitor Marques. Você acredita que se o Cruzeiro não tivesse caído, a situação política seria a mesma e o conselho gestor teria intervido e haveria eleições? Vitor, obrigado pela pergunta. Normalmente eu respondo com o que eu acho que iria acontecer, mas nesse caso especificamente eu te afirmo com 100% de certeza que se o Cruzeiro não tivesse sido rebaixado, Wagner Pires ainda seria o presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella estaria mandando nos bastidores do clube, como acontecia desde o ano passado, né? A família União ainda estaria no poder e a gente estaria cavando um buraco ainda maior do que esse que a gente já sabe que existe hoje. E longe de mim falar que o rebaixamento foi positivo para o Cruzeiro, o rebaixamento nunca é positivo, não tem como ser. Mas quando a gente olha, né, a movimentação que acabou acontecendo a partir do rebaixamento, existe sim uma fagulha ali de esperança de que alguma coisa boa aconteça. Eu tenho certeza absoluta que se não acontecesse uma desgraça desse tamanho que aconteceu no nosso clube, a diretoria ainda estaria aí, as investigações estariam sendo empurradas para baixo do tapete, como a gente sabe que está acontecendo, porque se o Cruzeiro colaborando com as investigações nada aconteceu até agora, imagina se o Cruzeiro não tivesse colaborando. O canal Cajoão pergunta: você acha que se o Cruzeiro for punido na FIFA por não pagar alguma dívida e não puder contratar jogadores, seria até bom para o clube começar a olhar mais para sua categoria de base? Canal Cajoão, obrigado pela pergunta. Esse seria um bom exemplo daquele esquema dos males que vem para o bem, né? Mas particularmente eu não acho que seja uma boa ideia, acho que se a gente tiver essa punição pode ser algo muito complicado. Por quê? Por mais que o Cruzeiro não olhe para sua categoria de base como deveria, categoria de base normalmente não forma jogadores para suprir todas as lacunas do elenco principal. É muito raro que isso aconteça e mesmo com o Cruzeiro hoje, que tem uma geração muito boa, né, uma das melhores safras que eu já vi na base do Cruzeiro é essa que está subindo agora, de Maurício, de Jadson, de Thiago, de Popó, que teve o Edu, que já foi embora, que tem Kaká, enfim. Essa galera jogou junto na base, tem muita gente boa de bola, mas ainda assim a gente enxerga algumas lacunas. Por exemplo, lateral direito. A gente não tem uma boa opção para lateral direito. Então, se você não pode ir no mercado, você vai ter que achar uma solução na base ou com um improviso de algum jogador que já esteja no clube. E não dá para garantir que você vai conseguir achar ali uma opção de qualidade, tá? Então eu realmente acho que você ser proibido de registrar jogadores é algo muito ruim. Mas é claro, né, quando a gente olha a quantidade de dívidas que o Cruzeiro tem, se tiver que escolher em não pagar alguma delas na FIFA, é claro que é melhor a gente não pagar essas que podem gerar a proibição de contratação de jogador do que a gente não pagar uma dívida que vai nos tirar pontos ou nos gerar um rebaixamento, né, uma questão de lógica. Mas eu espero mesmo que o Cruzeiro consiga angariar aí os fundos, tá, para quitar essas situações, que consiga fazer renegociações na medida do possível também, para que não sofra nenhuma punição desse tipo, né? A gente já perdeu 6 pontos, já é suficientemente grave, mas que a gente consiga resolver essas pendências, não tomar outras punições, porque apostar tudo na categoria de base nunca é a melhor medida, né? Especialmente quando você não aproveitou devidamente ela no campeonato estadual, ficou insistindo em alguns jogadores que claramente não iriam dar retorno e não deram retorno mesmo, né? E agora a gente tem vários jogadores que não tiveram muitas oportunidades e vão ter que ser colocados numa espécie de fogueira durante a disputa do campeonato da Série B, que é o torneio mais importante do Cruzeiro nessa temporada, talvez seja o torneio mais importante do Cruzeiro na década. O Leandro Rezende pergunta: acredita que ainda seja possível avançar no Mineiro e na Copa do Brasil? Leandro, obrigado pela pergunta. Sim, é possível o Cruzeiro avançar tanto no Mineiro quanto na Copa do Brasil, mas obviamente é complicado, né? Na Copa do Brasil a gente perdeu por 2-0 em casa para o CRB e tem que reverter fora de casa marcando pelo menos 2 gols. Tem uma pequena vantagem dessa história, que quando retornarem as competições, certamente estará sem público, né? Então o Cruzeiro não vai ter que enfrentar lá uma questão de pressão de público do adversário. A gente vai jogar num estádio vazio e isso torna a nossa missão um pouquinho menos complicada, mas ela ainda é muito difícil. E o nosso principal trunfo para conseguir reverter é o fato de que agora a gente tem técnico, né? Coisa que infelizmente a gente não tinha na primeira parte da temporada 2020. Já no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está aí 3 pontos atrás do primeiro time na zona de classificação e basicamente se a gente ganhar os 2 jogos restantes na primeira fase, a gente vai para a semifinal. Isso é fato. Só que eu confesso
confesso, cara, que eu acho até melhor que a gente não vá para a fase final do Campeonato Mineiro. Eu acho que esses jogos aí, se porventura a gente vai ali pro Troféu Inconfidência, pode valer a pena, inclusive, para que a gente dê ritmo para os jogadores, para que faça uma espécie de pré-temporada com amistosos oficiais, digamos assim, né? Jogos oficiais, mas que não tem a mesma importância. Porque quando a gente observa o Cruzeiro, né, se remontando numa situação complicada como a gente vive, tendo que enfrentar provavelmente clássicos contra a América e contra o Atlético, clássicos têm um potencial muito destrutivo, né? Inclusive na moral do elenco, nessa relação da torcida com os jogadores. E eu não vou achar nenhum problema se o Cruzeiro não for para a fase final do Mineiro, até porque Campeonato Mineiro só tem valor quando você perde, né? Um valor destrutivo. Quando você ganha, todo mundo acha que não fez mais do que a obrigação. Mas o Cruzeiro não pode ganhar o Mineiro em cima do América, em cima do Atlético? Claro que pode, é plenamente possível que isso aconteça. Mas eu acho que o risco não vale a pena e para mim, campeonato estadual nem devia voltar, o América devia ser declarado campeão, não tem por que jogar esse negócio. Mas já que vai ter que jogar, eu prefiro focar na questão de usar os jogos como preparação para a Série B e para a Copa do Brasil, porque isso sim é o que importa, tá? Principalmente a Série B, que é a competição mais importante que o Cruzeiro vai disputar em muitos anos. Se a gente não subir de volta para a Série A, o futuro do clube estará muito comprometido. O Lucas Silveira pergunta: se hoje chegassem duas propostas para levar Maurício e Kaká, você traria outros jogadores para as posições ou tentaria tapar as saídas com jogadores da base? Luca, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que na situação financeira que o Cruzeiro vive, a gente não deve olhar para o mercado como a solução, tá? É claro, como eu já falei em outra pergunta, nem sempre a base vai suprir tudo aquilo que você precisa. Mas nesses casos especificamente, vamos começar falando do Kaká. Kaká é um zagueiro jovem, hoje eu acredito que ele seja titular do time. Se porventura o Kaká deixa o Cruzeiro, quais são as opções que a gente tem para a zaga? A gente tem o Léo, a gente tem o Marlon e a gente tem o Ramon. São 3 zagueiros experientes e a gente tem o Arthur, que é um zagueiro mais jovem. Tendo 3 zagueiros experientes, você não precisa contratar mais um. Você pode muito bem integrar um jogador do time sub-20 para o principal, que no meu caso, né, eu indicaria o Paulo, que inclusive já esteve no elenco principal nesse início de ano, embora ainda não tenha estreado. Já na questão do Maurício, né, que é um meia que na minha opinião é um dos jogadores mais talentosos que já passou pelo Cruzeiro nos últimos anos, e não falo apenas na categoria de base, eu acho ele muito bom e ele tem um potencial de evolução absurdo, ele vai ser um grande jogador. O Maurício eu acho que é um pouco mais difícil substituir. Quando a gente pensa em características, o Regis tem características bem parecidas, então já seria aí naturalmente um jogador a disputar posição, embora eles possam também jogar juntos. Aí vem aquela questão, né? Se a gente vai vender o Maurício, possivelmente, justamente porque precisa de dinheiro, você vai conseguir trazer um substituto para ele sem gastar dinheiro? Não vai. Então, assim, se você não vai conseguir trazer um substituto, eu acho que é melhor a gente apostar em jogadores jovens. A gente tá vendo o Cruzeiro aí se movimentando para trazer jogadores como o Claudinho, lá da Ferroviária, né? O Guilherme, que já foi anunciado, inclusive, no momento que eu fecho esse vídeo. O Cruzeiro tem boas opções de base aí, jogadores rápidos, jogadores habilidosos. Então eu acho que a gente tem que tentar achar soluções entre aqueles jogadores que já são nossos, ou soluções criativas, digamos assim, como esses jogadores que estão em clubes menores do interior. Mas pensar em alguma contratação de impacto, em algum jogador mais experiente, isso é uma coisa que eu realmente não cogitaria, tá? Porque se a gente tá com um problema financeiro, não faz sentido a gente abrir uma lacuna no elenco, né, e conseguir alguma grana para apagar incêndio e criar novos focos de incêndio trazendo jogadores que certamente serão caros, né? Porque qualquer jogador hoje que você traz, além da questão do salário, tem luvas, tem comissão para empresário, é muito dinheiro que se gasta no futebol brasileiro e eu acho que uma forma importante da gente tentar mudar isso é valorizar um pouco mais a base e esquecer um pouco esse negócio de contratação. O Filemon Silva pergunta: quais foram os jogos em que a torcida do Cruzeiro mais influenciou no resultado do time dentro de campo? Filemon, obrigado pela pergunta. Rapaz, é difícil responder isso porque, tipo, por mais que eu até acho que eu tenho uma boa memória para jogos de futebol, é muito complicado você lembrar especificamente disso, né? Torcida fazendo diferença no resultado em campo e tudo mais. Então eu escolhi falar aqui de 3 jogos que eu estive no estádio, que eu achei que a participação da torcida foi muito efetiva no jogo. Mas certamente existem outros, inclusive vocês estão convidados a citar aí nos comentários também outras partidas que a torcida do Cruzeiro tenha feito a diferença, tá? Eu começaria falando de Cruzeiro 3, Santo André 2, que foi uma partida no Campeonato Brasileiro de 2009, que ficou imortalizado como o jogo da voadora do Adilson na placa, né? Essa foi uma partida que o Cruzeiro estava pressionando muito desde o primeiro tempo, acabou 0-0, aí no segundo a gente abre o placar com o gol do Guerron e logo depois o Cruzeiro toma uma virada assim lastimável, cara. E foi um ano muito
muito complicado pra gente nessa questão de tomar a virada em casa, por causa da decisão da Libertadores e por causa de outros jogos também, né? O Cruzeiro já vinha de um histórico, eu lembro que a gente perdeu um jogo muito doído pro São Paulo, assim, mas aí o Cruzeiro conseguiu mostrar muita força, né? Por mais que boa parte da torcida já tava injuriada ali, mas foi um momento que, como eu gosto de lembrar sempre, às vezes o ódio também move o ser humano, cara. E o Cruzeiro conseguiu ali, com muita força, com muita vontade, buscar um empate, foi até um gol do Eliandro, e a gente marca o terceiro gol no finalzinho, né? Que foi o cruzamento do Jonathan, gol de cabeça do Thiago Ribeiro, Adilson dando voadora, e foi um jogo muito legal, que eu tava lá no Mineirão, e a torcida tava insana nesse dia. Outro jogo que eu acho que também entra aí pra essa conta foi o Cruzeiro 3, Botafogo 0 de 2013, um jogo espetacular, que a gente ganhou golaço do Newton, 2 gols do Júlio Batista, o Seedorf errando o pênalti, né? E eu acho que esse, o que a torcida do Cruzeiro mais conseguiu fazer foi jogar mal olhado mesmo no jogador holandês do Botafogo, porque a forma que o Seedorf bate o pênalti de tornozelo, cara, um craque da categoria dele, sabe? É muito raro, era quase impossível ele fazer isso, e ele pegou muito mal na bola e chutou aquele pênalti pra fora, né? E por sorte o Cruzeiro conseguiu aquela vitória por 3-0 ali. Por sorte não, a gente jogou muita bola naquele dia também, mas se o Seedorf marca aquele gol, a história do jogo poderia ter sido muito diferente, talvez até a história do campeonato. E o terceiro jogo que eu fecho a lista foi Cruzeiro 1, São Paulo 0, a Libertadores 2015, tá? Aquela partida a gente perdeu por 1-0 no Morumbi, numa atuação espetacular do Fábio, que catou pra caramba, embora tenha ido mal no lance do gol do Centurion. Aí no jogo de volta aqui no Mineirão a gente ganha por 1-0, foi um gol do Leandro Damião, e foi um jogo que a torcida do Cruzeiro tava muito doida, assim. Pra quem tava no jogo, eu acho que tinha tipo 40 mil pessoas no Mineirão, e o Mineirão tava balançando muito mais que em algumas oportunidades que a gente tava com 60 mil. A torcida tava louca naquele dia, tava todo mundo virado no girai ali, né? Porque a gente tinha aquela expectativa de voltar a ganhar a Libertadores. O time do Cruzeiro não era grandes coisas naquele momento, tanto que logo depois o Marcelo é mandado embora quando a gente cai pro River, né? Mas ainda assim, naquele momento a gente era bicampeão brasileiro, então a gente acreditava que os jogadores conseguiriam tirar um coelho da cartola, buscar ali um resultado fora de lógica, digamos assim, e a gente conseguiu vencer um adversário que é uma pedra no sapato, né? A gente ganha por 1-0, aí o Arrascaeta perde um gol incrível no finalzinho, aí vai pros pênaltis, tem aquele sofrimento desgraçado, o Fábio pega 2 pênaltis, o Rogério pega pênaltis também, a gente começa perdendo, inclusive, né? E foi um jogo espetacular, cara, foi uma noite maravilhosa, assim, no Mineirão, e foi um dia que eu realmente achei que a torcida do Cruzeiro tava incrível, tá? Tem vários momentos, assim, que eu acho que a torcida do Cruzeiro participou muito do jogo e foi muito efetiva, mas esses 3 jogos eu pontuaria que foi realmente sensacional o ambiente que a gente estava vivendo. O Ítalo Schwenk pergunta: por que a Sada patrocina há muito tempo o nosso time de vôlei, mas nunca tentou entrar no ramo do futebol? Ítalo, obrigado pela pergunta. Eu pontuaria 2 questões. O primeiro ponto é a questão do ego e das vaidades, né? No time de vôlei hoje, a Sada, né, que é do Vittorio Medioli, eles mandam no time de vôlei. Quem gerencia o time de vôlei é eles, não é o Cruzeiro. Vocês acham que o Sérgio Santos Rodrigues palpita alguma coisa no que vai ser feito no time de vôlei? Quem vai contratar, quem não vai contratar? Qual que é o valor de salário? Não, o Cruzeiro não dá palpite nenhum, é a Sada que gerencia, que cuida e que faz um trabalho espetacular e tornou o Sada Cruzeiro o maior time de vôlei da história, inclusive. No futebol, todo mundo quer dar palpite, todo mundo quer meter sua colher, e a gente já viu isso acontecendo com o próprio Medioli, que entrou no Cruzeiro no time de futebol para ser o CEO, não durou um mês, já largou, saiu fora e falou: irmão, vocês que se peguem por aí. A mesma coisa acontecendo com o Pedrinho lá do BH, porque é um inferno mexer com esse bastidor político do futebol. E no vôlei, cara, é só ele fazer o dele lá, é ele que manda, é ele que assina o cheque e ninguém dá palpite errado. E o outro ponto, esse que eu acho inclusive que é o mais importante, é a questão financeira mesmo, tá? A Sada é uma empresa riquíssima, poderia tranquilamente patrocinar o Cruzeiro, poderia atuar de forma mais efetiva no clube, mas é muito mais caro se fazer futebol do que se fazer vôlei, tá? Eu até dei uma pesquisada aqui, não consegui achar valores muito claros assim de quanto é o salário de cada jogador do Cruzeiro no time de vôlei, mas já começa quando a gente olha pro elenco, tá? O elenco do Cruzeiro no Sada lá hoje tem 11 atletas, tá? No futebol você normalmente tem mais de 30 jogadores no grupo, né? É outro esporte, é outro estilo, mas tem ali também a questão da categoria de base. Se precisar de jogadores, né, você pode subir esses atletas para servir o time principal. Isso é uma coisa que o Cruzeiro costuma fazer, inclusive, né? Revelar alguns jogadores. E eu dei uma olhada também nos valores dos atletas mais bem pagos em cada esporte. Então, no caso do futebol, a gente tem jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo que ganham mais de 100 milhões de euros por temporada, tá?
No vôlei, os atletas que ganham mais, assim, mesmo considerando masculino e feminino, é na casa de tipo 2 milhões de dólares por temporada, entendeu? É um abismo muito grande do que é praticado no futebol e no vôlei. Então no futebol, se qualquer jogador ganha 100 mil, no vôlei eu acho que pouquíssimos jogadores vão ganhar 100 mil reais por mês. E para fechar, o Lucas pergunta: quem foi o menos pior em sua passagem como técnico? Joel Santana, Wagner Mancini, Celso Roth, David ou Paulo Bento? Lucas, obrigado pela pergunta. Essa é uma bela briga, né? São aí treinadores que tiveram passagens muito ruins pelo Cruzeiro. Se a gente quiser olhar por mero desempenho, o David foi bem. Ele comandou o clube em apenas 18 jogos, né? Mas o aproveitamento dele foi ali de 70%, cara. Então, assim, nossa, como foi um bom treinador. Não foi o caso, né? Ganhava ali dos times menores do Campeonato Mineiro, jogou um futebol horroroso e foi mandado embora muito justamente, né? Por uma eliminação na semifinal do Campeonato Estadual contra o América. Quem veio no lugar do David naquela ocasião foi o Paulo Bento, que na minha opinião, pelo menos, é um bom treinador, tá? O problema é, o Paulo Bento é um camarada que não deu certo no Cruzeiro, ele tinha métodos ali que muitas vezes os jogadores não estavam dispostos a cumprir, né? Até aquele lateral esquerdo Edmar, quando estava no São Paulo, perguntaram para ele por que o Paulo Bento não deu certo no Brasil, e ele falou que os jogadores não estavam muito afim de se esforçar como o técnico gostaria, não estavam muito dispostos a obedecer, meio que deixou bem claro que foram os jogadores que derrubaram o português mesmo. Então eu não acho que ele seja um técnico ruim, mas definitivamente o desempenho dele no Cruzeiro não foi bom, porque os jogadores são vagabundos também, né? A gente tem que pontuar isso. A grande maioria não quer nada com a dureza, e quando aparece um técnico que não faz aquilo que eles querem, eles derrubam o técnico. A gente já cansou de ver isso, e infelizmente isso não vai mudar no meio do futebol. O Joel Santana teve uma passagem em 2011, né? Que foi uma passagem muito marcada ali por ser um camarada folclórico, né? Que não sabe o nome dos jogadores, o time ganhava em casa e perdia fora e tal, e ficava alternando vitória e derrota, né? O problema é, mandar o Joel embora depois de uma derrota feia pro Figueirense, foi lá no Ipatingão inclusive, aí efetivaram o Emerson Ávila, e aí a gente só perdeu, né? E depois, quando entrou o Wagner Mancini, também não teve um desempenho bom, tá? Foram muito mais derrotas do que vitórias, foi um aproveitamento pior até que o do Joel Santana, mas no final das contas, como aconteceu 6-1, né? A gente acaba olhando pro Wagner Mancini como uma passagem aí relativamente boa, mas não foi boa, tanto que no ano seguinte, em 2012, ele é mandado embora depois que cai na mesma semana na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, que na época estava na segunda divisão, e cai também pro América no Campeonato Mineiro na semifinal. E por incrível que pareça, eu acho que o menos pior entre esses treinadores, aquele que teve um desempenho condizente com a expectativa, foi o Celso Roth, tá? Por quê? O time era bom? Não, o time do Cruzeiro era feio, era um time limitado, e o Celso Roth botou o Cruzeiro para jogar um futebol feio, pragmático, limitado. O grande problema do Celso Roth eram as entrevistas dele, ele ficava ali desafiando a torcida, criticando a torcida e a torcida criticando ele, então acabou tornando aquela relação meio azeda, mas o desempenho do Cruzeiro, para aquele plantel que a gente tinha, foi bem realista. O Cruzeiro ficou ali meio de tabela, não sofreu grandes riscos de rebaixamento, né? Durante o início da competição até flertou com alguma coisa boa no campeonato, chegou a liderar o Brasileirão em uma rodada, mas logo as coisas voltaram ao normal. Era um time que tinha dificuldade para fazer gol, dependia muito do Montijo, né, em determinado momento. O Montijo também não teve a sua melhor temporada, e depois o Martinúcio assumiu um papel de destaque também nesse time, conseguindo ali arrancar fórceps alguns pontinhos pra gente. Então, no final das contas, eu acho que entre os 5, o Celso Roth foi o menos pior, porque ele entregou exatamente o que ele prometeu. Quando você contrata o Celso Roth, você sabe o que você quer. Você não quer jogar bonito, você quer um futebol feio, um futebol de resultado, e que vai te entregar uma campanha razoável. E foi isso que ele entregou, pronto, deu o final do ano, acabou o contrato, ele seguiu a vida dele, e o Cruzeiro, com um novo treinador e com muitas peças novas, né, a gente conseguiu o time bicampeão brasileiro. E com relação aos outros 4 citados, né, eu acho que ficou uma impressão de decepção ao final das passagens, que eles prometiam alguma coisa a mais. O David falava de modernidade, não sei o que, não entregou nada. O Paulo Bento, a gente já falou dos problemas que teve na gestão do plantel. O Joel também, que teve um bom início e depois acabou caindo, né? E o Wagner Mancini, que apesar do 6-1, sempre se mostrou um técnico no máximo mediano, né? Não mais que isso. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas e também deixar a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!